Amém, amém, queridos? Que bom que vocês estão aqui, você que nos visita, você também que é frequente, né? É dessa igreja, é membro, e nós estamos agora num projeto de buscar a excelência de Deus, e eu tenho ministrado a primeira parte dessa grande equação da excelência, que é o próprio Deus, o excelente, e eu estou falando nos últimos dias sobre o Espírito de Deus, que é o Espírito excelente de Deus, amém? Alguém ouviu minha última mensagem sobre a proximidade, a parte 1? Levanta a mão, você lembra? É difícil lembrar, né, gente? Será que eu estava, não estava, né? Vai que eu não estava. Eu quero dizer para vocês que, apenas para introduzir e trazer todo mundo para a mesma página, né? O Espírito Santo, a palavra grega é pneuma e parácletos. A pneuma é a mais conhecida, vento, ar, sopro e espírito, e o parácletos é uma palavra que foi utilizada 5 vezes apenas no Novo Testamento, e principalmente no texto de João, no capítulo 14, verso 16, e ele fala sobre uma atribuição do Espírito de Deus sobre nós, para nós. E eu disse que o Paráclitos depois eu vou dizer o que ele é. E eu disse que a primeira parte, nós falamos da promessa. Vocês estão percebendo que eu utilizei tudo com a letra P. Eu fiz um esforço, do vocabulário para poder facilitar a mente. Então o Espírito Santo ele é pneuma, é paráclitos. Eu falei da promessa do Espírito Santo, já falei sobre isso, um desejo de Deus de habitar no meio do povo. Eu falei sobre a paternidade de Deus, que é manifesta pelo Espírito Santo. Eu falei da proximidade na última mensagem, que aconteceu há 3 semanas atrás, e eu falei a parte 1, e hoje eu vou falar a parte 2, daqui a pouco vocês vão entender, e em breve eu falarei do poder do Espírito Santo, o dunamis, a dinamite que é o Espírito de Deus na vida de uma pessoa, na minha vida e na sua, amém, queridos? Segundo slide, como eu falei da proximidade, parte 1, há 3 semanas atrás, eu disse do Paráclitos, que é uma tradução ampla, dizendo, ele foi chamado para estar ao lado e ajudar, chamado para estar ao lado e ajudar. Essa é uma atribuição do Espírito Santo enviado, chamado para estar ao lado. Eu falei sobre isso na parte 1, e hoje eu vou falar sobre a ajuda que o Espírito de Deus promove na minha e na sua vida, amém? Hoje eu vou falar sobre a parte 2, a ajuda dele. Só para lembrar vocês, eu falei que a parte 1, eu citei um pouco da visão de Deus, e eu disse que no Antigo Testamento a visão sobre Deus era o Deus do céu, era um Deus que tinha ações sobre a terra, mas de forma mais ampla ele era o Deus que tinha um trono no céu, ele descia para livrar, ele descia para abençoar, ele se manifestava aos homens, mas era um Deus do céu. Até os inimigos diziam em alguns momentos que o exército de Deus reunia, e ele dizia, eles começavam a adorar a Deus, e os inimigos diziam, Deus desceu sobre o seu povo. Eu disse que também na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo, Deus ele se manifestou como Emanuel, Deus conosco. Ele é Deus na terra, andando no meio dos homens, falando, ensinando, pregando, curando, manifestando Deus. É Deus na terra. E eu disse que o Espírito Santo é mais uma progressão da proximidade de Deus. Agora é Deus dentro do homem, privilégio. O Espírito de Deus, ele vai atuar no coração de um homem, no interior de uma mulher, é o Espírito Santo, é a pessoa de Deus enviada, o Espírito influenciando a minha e a sua vida. Eu falei alguns relatos dessas experiências de Atos, que alguns dos discípulos, alguns dos apóstolos tiveram, e eu falei também sobre algo, finalizei dizendo, o poder da proximidade. Algo que muitos de nós não têm uma compreensão exata. Muitas vezes nós somos levados a determinar a nossa fé e as nossas relações com Deus como tarefas. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que cumprir exercícios, eu tenho que participar de rituais religiosos e espirituais. Eu disse que há um poder, e o maior poder que existe no relacionamento saudável com o Espírito de Deus. Eu disse isso aqui há 3 semanas, se eu te disser, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, você vai anotar e vai fazer. Agora se eu te disser, você precisa entrar no seu quarto, silenciar a sua alma, e buscar ao Senhor, e falar com Ele, estar aberto para a ação do Espírito. Você vai dizer, não pode ser só isso, você não acredita, não pode, é isso, eu estou dizendo nessa manhã, é isso, você precisa de um relacionamento saudável com o Espírito de Deus, amém, queridos? Vamos agora, pode tirar os slides, abra sua Bíblia comigo,
vocês já sabem esse texto de cor, porque eu estou falando só nele. João no capítulo 14, no verso 16, diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclitos, como eu vou dizer hoje, a fim de que esteja para sempre convosco. Louvado seja Deus, que nos concede o Espírito de Deus como uma promessa, como uma realidade. Jesus estava dizendo que seria muito intenso e seria contínuo, são todos os dias até a consumação, e Ele estaria próximo de nós, próximo da gente, Ele iria nos ajudar. Queridos, eu quero dizer nessa manhã que o Espírito de Deus, Ele quer te ajudar, Ele quer te ajudar, Ele quer estar do seu lado, e Ele quer te ajudar na sua caminhada da fé. E eu vou dizer mais, eu vou agora ser mais enfático. Sem o Espírito de Deus, nenhum de nós consegue seguir na carreira da fé. Nenhum de nós consegue seguir a carreira da fé sem o Espírito Santo. Por isso, vamos orar por isso. Feche seus olhos, né? Aproveita para se abrir ao Espírito, para falar com Ele, para declarar para Ele: olha, eu quero mais do Senhor. Aproveita para adorar a Jesus em oração, enquanto nós oramos. Pai, obrigado, Deus, por mais uma manhã e mais um dia que o Senhor nos traz, ó Deus, e obrigado pela sua palavra, e que nessa manhã, amado Deus, amado Senhor, ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa, Deus, gerar, Deus, experiências para aqueles que escutam, experiências poderosas com o Teu Espírito. Hoje nós vamos ouvir, ó Deus, sobre a ação de ajuda, de consolo, de proximidade do Teu Espírito na nossa carreira, na nossa caminhada, na minha caminhada. Deus, que os nossos olhos sejam abertos, que a nossa mente, Deus, seja largada, que o nosso coração, Deus, esteja escancarado, porta aberta, ó Deus, para que o Senhor entre, para que a ação do Senhor venha, e o Senhor ministre livremente. Deus, faz fluir no nosso meio o Teu Espírito. Espírito Santo, fala conosco, nos guia, nos convence, ó Deus, nos leva, Deus, a sermos, ó Deus, adoradores verdadeiros de Jesus Cristo. Faz isso, para a glória do nome do Senhor. Eu quero repreender, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, toda resistência, ó Deus, todo grilhão, toda amarra, toda prisão que nos impede, ó Deus, de experimentar poderosamente, graciosamente, ó Deus, a presença, a virtude do Teu Espírito. Ó Deus, nos livra, Deus, de qualquer impedimento espiritual, emocional ou mental, e nos concede, ó Deus, os Teus rios sobre nessa manhã. Ministra livremente, Deus, ministra, Deus, livremente no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, a Bíblia, eu quero falar de 3 coisas específicas. Eu vou falar do convencimento, essa ajuda. Eu vou falar do ensino e da direção. E eu vou falar da glória a Jesus. De forma prática, eu sei que a segunda parte, todo mundo vai dizer: eu, Senhor, eu, pastor. Se eu te disser assim, ó, quem quer ser guiado, quem quer ser dirigido, quem quer saber o caminho que deve andar, levanta a mão. Quem quer saber? Você quer saber ou não? Pouca gente quer saber o caminho que deve andar. A maioria está tudo bem. Eu procuro saber. Eu sei que você quer saber o caminho. O que eu faço? O que eu decido? O que é o melhor? Para onde que eu vou? O Espírito de Deus, Ele é essa ajuda diária na sua vida. Mas eu quero começar com convencimento. João no capítulo 16, no verso 8 diz: quando Ele vier, Jesus está dizendo do Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, a palavra convencer, pode continuar no verso 8 por aí. A palavra convencer, para nós no português, ela não é tão ampla e não é tão contundente como ela é no grego. Daqui a pouco eu vou provar isso em outros textos da Bíblia. A palavra convencer parece uma coisa leve, né? Você foi convencido? Ah, eu fui convencido. Ah, então vamos dar a mão e embora. Não, a palavra convencer, ela tem uma contundência. Ela tem a ideia de trazer à luz. Ela tem a ideia de corrigir, ela tem a ideia de ressaltar, ela tem a ideia de repreender. Esse convencimento é muito mais amplo, muito mais. Você está em trevas, ou você está fugindo da luz.
Porque quem está andando e buscando a luz, está sendo exposto pela luz de Cristo, e vai ser questionado, vai ser arguido, como está aqui. Em Apocalipse 3,19 tem um outro texto, que fala também da mesma palavra, e apresenta agora uma tradução mais severa. Apocalipse 3,19, eu repreendo e disciplino a quem eu amo. O repreendo é a mesma palavra de convenço. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Se pois zeloso e arrepende, é um convencimento agora com ar de severidade. Isso não está certo, precisa mudar. O Espírito de Deus, querido, se você estiver aberto para o Espírito, ele vai dizer para você, olha, isso não está certo, isso precisa mudar. Qual que é a boa notícia? Eu não sei quantas pessoas de referência você experimentou, seu pai, seus parentes, professores, chefes, com ar de severidade, com grosseria. O Espírito Santo não é grosso. Os seus movimentos não são de acusação. Ele não fica apontando o dedo dizendo, você é ruim, eu sou bom. Nada disso. Por isso que a palavra convencimento cabe para nós. É uma repreensão amorosa. Ele está dizendo, se você continuar desse jeito, as consequências não serão boas. Se você se manter dessa forma, você vai receber frutos que não vão te abençoar. É agradável. Ouvir a voz do Espírito, eu tenho ouvido a voz do Espírito, sendo confrontado, é uma palavra doce que vem, olha, não faça isso. Jesus chegou e ele repreendeu, ele convenceu, ele declarou algo para uma mulher pecadora. Todo mundo estava com pedra nas mãos e ele falou assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus chega para aquela mulher pecadora, onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso, porém vá e não peques mais. Jesus está confrontando o pecado, Ele está confrontando os hábitos, e Ele faz isso sobre nós. Ele quer nos moldar, Ele quer nos transformar. Eu disse que todos que se chegam para a luz têm a sua vida exposta. Está tudo bem, meu amado. Isso faz parte do processo de Deus na minha vida, na sua vida. Nós vamos nos aproximando da luz de Cristo e Deus vai nos mostrando quem nós somos e nós vamos sendo moldados pelo Espírito à medida de Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa inspiração. Jesus é a nossa inspiração, deveria ser a sua inspiração, amados. Isso faz parte do processo de aperfeiçoamento, de santificação, que nós estamos inseridos no tempo de hoje. Esse é o nosso tempo, sermos aperfeiçoados e santificados para a glória de Deus. Amados, para finalizar essa parte, aceitar o processo, entender sobre as mudanças necessárias, nos levará à excelência. Deus está apontando, quando Ele aponta para você, e aponta sobre você, Ele está dizendo, tem algo mais excelente para você viver, tem formas mais excelentes de você atuar, de você agir, e vai glorificar o nome do Senhor se você fizer, amém, queridos? Ele te convence. Eu não sei se você tem sido convencido, mas eu quero dizer que você precisa ser convencido, estar aberto para isso. Além disso, Ele ensina, Ele tem um ensino e uma direção. O Espírito Santo quer ensinar você, quer ensinar a minha vida, e Ele quer nos dirigir. João no capítulo 14, verso 23 diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Olha que bênção, queridos, né? Mais uma declaração de que Deus quer morar, Ele habitar em nós. 24, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Jesus está dizendo, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Agora vem a parte do 26, mas o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Escuta, queridos, nós estamos sob a dispensação do Espírito, nós estamos no momento onde Deus age no meio do seu povo, por meio do Espírito Santo. Esse é o tempo, se abra para o Espírito, clame por Ele, ore, porque esse é o tempo de Deus ensinar, Deus fazer lembrar. Queridos, eu quero que você traga uma memória. Você já leu a Bíblia? Imagine Jesus ensinando os seus discípulos. Já leu vários textos disso? Ele está ensinando ali na mesa.
mesa. Ele está falando as verdades sobre a mesa. Ele está ensinando sobre as coisas celestiais enquanto eles andam pelo caminho. Ele está na sinagoga, ele está pregando a palavra. Você queria estar nesse lugar, sim ou não? Amém? Quem gostaria de estar experimentando isso? Amém ou não? Você não gostaria de estar lá? Oh, meu Deus, eu queria... Opa, quase que eu derrubo aqui. Meu Deus, eu estou quase na sinagoga aqui, eu estou ouvindo o Senhor falar. Meu Deus, que palavras. O povo que não cria nele, escuta bem, o povo que não cria nele dizia assim, olha, que sabedoria, que maravilha, que autoridade. Imagina a gente estar aberto para o Senhor dizendo, nossa, é tudo. Eu quero dizer para você, meu amado, que segundo esse texto, essa mesma experiência vivida pelos seus discípulos há 2000 anos atrás, o Senhor quer reproduzir hoje, na minha vida, na sua vida, com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer reproduzir esses ambientes de ensino, esse ambiente de ministração na sua vida. Ele quer manifestar Jesus, seus ensinos, sua presença. O Espírito de Deus, ele manifesta a presença de Cristo no nosso meio. E Ele quer te ajudar, e Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer falar, queridos. Ele quer ensinar, Ele quer ministrar a nós. Ele quer tocar o seu povo no dia de hoje. Escute, Ele não quer apenas apontar os erros. Ele não quer apenas te convencer dos seus maus caminhos, mas Ele quer dizer quais são os caminhos da vida, quais são os melhores caminhos, quais são os padrões celestiais. É isso. Ele não é só um acusador dizendo, está tudo ruim em você. Ele está dizendo o seguinte, olha, isso não está legal, mas eu quero te mostrar um caminho mais excelente, eu quero te ensinar o melhor caminho, e eu vou estar com você nesse caminho, amém, queridos? O Espírito Santo quer fazer isso na nossa vida, Ele vai nos ajudar, Ele vai produzir isso no nosso meio. Uma linda restauração, queridos. O Espírito de Deus, Ele produz uma restauração. Ele é um restaurador de vidas. Você precisa entender que Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer te atingir de tal forma que aquilo que gerava paralisias, aquilo que eu falei sobre isso ontem na juventude, né? Aquilo que são raízes amargas, aquilo que são altares que foram erguidos. O Espírito Santo quer derrubar, Ele quer quebrar tudo e fazer coisa nova, coisa boa. O Espírito Santo quer te tornar em coisa boa, coisa nova. Ele quer fazer, você precisa acreditar nessa palavra, você precisa acreditar nisso. Em João no capítulo 16, no verso 13 diz, quando vier porém o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele vos guiará a toda a verdade. É tão bom poder ouvir isso. Porque nós estamos envoltos, amados, a nossa geração, nós estamos debaixo de uma opressão da mentira. Nós estamos envoltos a tantas ilusões, nós estamos envoltos a tantas influencers malignos, até mesmo ditos religiosos. Nós estamos sendo enganados, queridos. Há muito engano sobre a terra, muitas até teologias confusas que mais nos distanciam de Deus do que nos aproximam dele. Conforme Provérbios capítulo 14, verso 12, há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu fim dá caminhos de morte, engano. Parece que está tudo certo, não vai dar tudo errado. É caminho de morte, engano. São falsificações, são mentiras que nós precisamos combater. Pastor, como é que eu vou combater as mentiras? Como é que eu vou deixar de acreditar nessas coisas? O Espírito de Deus, Ele vai te guiar sobre toda a verdade, toda a verdade. Querido, escute, quais verdades, pastor? Todas. A primeira delas, as verdades a respeito do reino de Deus. O Espírito Santo vai falar com você sobre o reino de Deus, sobre os valores do reino, sobre os princípios do reino. Você vai ser atingido com uma nova perspectiva de mundo. Você vai entender as coisas de Deus. É o Espírito Santo falando. Além disso, escuta bem, toda a verdade, o Espírito de Deus vai falar com você, sobre você. Você vai conhecer as verdades de Deus sobre a sua própria história, sobre quem você é. Ah, mas isso é importante? Não, isso não é importante não, isso é essencial. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que Deus diz a seu respeito. Eu quero dizer, queridos, que você precisa ir até o Senhor para entender o que Deus tem, o que Deus imaginou, o que Deus sonhou sobre você. Muitas pessoas, porque não estão guiando sobre essa verdade, do conhecimento, do que Deus tem a seu respeito, estão muito à margem
do que Deus tem reservado para você. Talvez você que me escuta nessa manhã, você pode estar nessa posição, está à margem, está distante do projeto de Deus para você. Um projeto abençoado. Eu disse ontem, né, que quando eu falei para Jeremias, que Deus está projetando mudança sobre nós, só que nós temos que fazer uma mudança, nós temos que ser firmes. Eu falei ontem, né, o pessoal dos jovens, acho que não vai me chamar para pregar mais não, eu falei, chega de mimimi, chega de drama. Nós estamos tão dramáticos na vida, nós estamos argumentando tantas coisas, nós estamos colocando a culpa no passado, a culpa no futuro, a culpa na política, nós estamos dizendo o que acontece comigo é culpa de todo mundo, isso é drama. Ei, presta atenção, quando Jeremias falou para Deus, Deus, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, Deus, eu tenho medo do que vai acontecer, quando Deus estava chamando ele para ser profeta. Querido, escute, Deus não deu lugar a nenhuma argumentação de Jeremias. Ele falou assim, Jeremias, não diga que você é uma criança, tudo que eu colocar na sua boca você vai falar. Eu vou encher a sua boca com as minhas palavras. Ah, mas eu estou com medo. Não tenha medo, porque eu estarei do seu lado para te livrar. Queridos, a igreja de Cristo, o homem de Deus, uma mulher de Deus, não pode se prender às limitações. Eu tenho muitas limitações, você tem várias limitações, mas Deus está dizendo o seguinte, olha, o meu projeto, ele vai se estabelecer, a minha verdade, ela vai se consumar, se você se abrir para a ação do meu Espírito. O que Deus tem projetado para a sua vida, pode e vai acontecer na medida que você diga, Senhor, não a minhas limitações, eu não vou dar vista às minhas limitações, eu não vou argumentar sobre passado, presente, futuro, sociedade, eu estou aberto ao Senhor. Amém, queridos? Você está aberto ao Espírito de Deus, Ele vai falar de você, e Ele vai projetar os planos dEle para você. A palavra de Deus diz que os planos de Deus, os planos do Senhor, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Você conhece esse texto, está em Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, talvez vocês nunca pensaram, e eu tenho dito em alguns locais, isso tomou proporção na minha vida nesses dias. Você foi concebido por uma mulher, você foi gerado pela relação de um homem com uma mulher. Isso chama-se biologia, está tudo certo. Agora eu quero dizer para você que antes de você ter sido concebido no ventre de uma mulher, você foi gerado no coração de Deus. Seres humanos não têm poder para dar vida, a vida está no Senhor. Então antes de você aparecer como uma substância informe, lá na barriga da sua mãe, você foi gerado em Deus. Então você precisa parar. E você precisa começar a perguntar, Deus, qual é a sua verdade a meu respeito? Porque eu sei, queridos, que muitos aqui estão carregando falsidades. Você está carregando mentiras. Você está acreditando em coisas que você não deveria acreditar. Ah, pastor, mas impuseram sobre mim. Tudo bem, mas o Espírito de Deus, ele pode te convencer sobre toda a verdade e mudar tudo que está aí dentro de você. Ele pode te apontar um caminho que você ainda não viu. Ele pode falar sobre você coisa que nem você vê. Porque Ele vai te guiar sobre toda a verdade a seu respeito. E os pensamentos dele são de paz e não de mal. A seu respeito, a meu respeito. Para te dar futuro, para te dar uma esperança. Essa é a verdade que você deve agarrar. E não as que estão te dizendo. E não a que você ouviu tantas vezes. Procure o que Deus sonhou. Ele tem uma verdade para poder ministrar. Além da verdade do reino e a verdade de você, há a verdade que é Cristo. Ele é a verdade. O Espírito de Deus, ele vai ministrar a verdade sobre você. A verdade que é libertadora. Em João no capítulo 8, no verso 32, há um texto muito conhecido. Conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. É verdade? Isso é verdade? A verdade, o conhecimento, conhecer as coisas, isso nos liberta de muitas coisas. E o Espírito de Deus, ele quer que você conheça a verdade. Mas algumas pessoas podem utilizar esse texto de forma aleatória, apenas apresentando um tipo de verdade. Mas o mesmo contexto de João 8, capítulo 32, 4 versículos à frente, no verso 36 está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está dizendo de Jesus Cristo. Ele falou, Ele é a verdade que verdadeiramente liberta uma pessoa. Liberta de cativeiros, liberta de mentalidades,
liberta de prisões. O que Deus está dizendo nessa manhã é que o Espírito Santo está querendo guiar você, igreja, sobre a verdade que é Cristo. E você vai ser liberto pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amigo, quem é ensinado, quem é lembrado das coisas do alto, quem está sendo guiado em toda a verdade, encontrou o caminho da excelência. Amém, queridos? Você quer andar num caminho de excelência? Se abra para ser guiado sobre a verdade que é Cristo, a verdade de Deus, a verdade sobre você mesmo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E eu quero finalizar o último ponto: glória, o Espírito de Deus. O que eu falei a primeira coisa? Ele nos... Eu estou ouvindo muito pouca voz, eu não sei se está... Ele nos convence, amém, querido? Ele nos convence, ele aponta, ele nos repreende. Segunda coisa, ele nos ensina e nos dirige. Você quer ser dirigido, você quer ser ensinado? Deus enviou o seu Espírito, e agora Ele dá glórias a Jesus. O Espírito glorifica Jesus. Em João no capítulo 16, verso 14, Ele me glorificará. Ele me glorificará. O Espírito Santo, dentro de um homem, no interior da mulher, vai gerar glórias para Deus, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Queridos, glorificará é louvar, é exaltar. Glorificar é conferir honra, e honrar e tornar glorioso. O Espírito de Deus na vida de uma pessoa, ele vai exaltar a Cristo, ele vai trazer glórias para Cristo, ele vai trazer honra para Cristo, ele vai produzir isso no coração de um homem. Eu já vi algumas pessoas, poucas pessoas, mas eu já tive, algumas foram corajosas, e um dia me perguntaram, um tempo atrás, não é de hoje não, disseram assim: olha, por que vocês cantam, e por que vocês adoram tanto a Jesus, vocês louvam tanto a Ele? Eu entendi a pergunta, eu quero te dizer, que se essa pessoa for cheia do Espírito, ela vai entender por que a gente faz isso. Nós fazemos isso porque nós somos levados a fazer, nós somos conduzidos para adorar o nome do Senhor. Há uma direção que nos é dada, é mais forte do que a gente, nós vamos falar dele, nós vamos ministrar o coração do Pai. Alguns, amados, podem fazer de boca para fora, eu já vi, nem todos que glorificam a Deus com seus lábios, estão sendo verdadeiros, ou estão cheios do Espírito. É verdade, a Bíblia fala que tem uns que honram com os lábios, mas o coração está distante. A Bíblia afirma, e tem textos bíblicos, que até demônios glorificaram a Jesus. E Lucas no capítulo 4, no verso 38, um homem endemoniado da sinagoga, ele chega diante de Jesus e grita: bem sei quem és, é o Santo de Deus. Está dando glórias a Ele, está ali no verso 4, 38, está aí mesmo? Esquece, né? Eu errei então, não é esse texto não, mas existe, esse texto está na Bíblia, pode acreditar. Em Lucas no capítulo 8, 28, se tiver esse é o gadareno, né? O endemoniado de Gadara, todo aprisionado, via correntes, a Bíblia fala que ele, quando Jesus chega na cidade, ele sai correndo, ele se prostra diante de Jesus, e ele fala: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Está dando glórias a Jesus, aí está reconhecendo o Senhor. É um demônio, demônios falando e reconhecendo a Deus. O apóstolo Paulo também passou por uma experiência semelhante, quando ele está na cidade de Filipos, pregando a palavra, e tem uma menina, uma jovem, que está possessa de um espírito de adivinhação. Está em Atos capítulo 16, verso 17, e essa menina, ela está acompanhando o apóstolo Paulo e seus companheiros, e ela está dizendo, ela dava lucro, né, para os seus adivinhadores, e ela está dizendo: esses homens, um demônio, um espírito de adivinhação, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Amados, não dá para enganar. Imagina uma menina possessa de um demônio, ela declarar essas palavras. É muito engano, é muita mentira, é fácil enganar. Isso acabou na hora que o apóstolo Paulo disse: não aguento mais ficar ouvindo essa bobagem. Ele repreende o demônio, e a Bíblia fala que essa jovem foi liberta. Mas escute bem, eu disse que nem todos que glorificam a Deus
estão cheios de Deus. Eu disse alguns exemplos, até demônios. Mas escute, todos que são cheios do Espírito de Deus, todos que são cheios, homens, mulheres, naturalmente glorificam a Deus. Todos. Isso é um sinal da presença de Deus. Vale uma avaliação, pessoal. O quanto você está sendo instigado, influenciado, movido para adorar a Deus, é um sinal da presença de Deus. É um sinal. O Antigo Testamento, a palavra de Deus fala que as pessoas que eram cheias do Espírito, elas profetizavam. Uma tradução clara sobre, eles declaravam as grandezas de Deus. As pessoas que são cheias do Espírito declaram a grandeza de Deus. As pessoas cheias de Deus, elas adoram a Deus, elas querem fazer isso. Isso é algo natural. Por quê, pastor? Por que é natural? Porque o Espírito Santo está projetando isso dentro de nós, está dizendo, é Ele. Canta para Ele, adora Ele. Paulo e Silas estavam na prisão. Queridos, eles tinham sido severamente açoitados. Por que eles estavam na prisão, pastor? Porque eles expulsaram o demônio, estava naquela menina que eu disse aqui há pouco. Eles são pegos e eles são colocados à prisão, severamente açoitados. Severamente, queridos, levaram chicotada nas costas, apanharam. E eles são levados ao cárcere interior, uma prisão escura. Eles estão lá agora presos, pés amarrados, possivelmente mãos amarradas, meia-noite. Paulo e Silas, machucados, humilhados, presos. Meia-noite eu imagino Paulo conversando com Silas. Silas, você está sentindo alguma coisa? Eu já não estou sentindo nada, Paulo. Já não sinto as minhas mãos, já não sinto os meus pés, já não sinto os meus machucados. Mas eu penso, Paulo com Silas e Silas com Paulo. Eu estou com uma vontade de adorar. Eu quero glorificar a Deus. E a Bíblia fala que à meia-noite, esses homens estavam orando e adorando a Deus, declarando a grandeza de Deus, machucados, humilhados, presos, silenciados pelos homens. Pastor, já sei, eles fizeram algo terrível. Eles expulsaram um demônio de uma pessoa e são levados às prisões. O Espírito de Deus estava na prisão com Paulo, estava ministrando o coração de Silas. Ei, eu estou aqui, eu estou com vocês, me adorem, orem a mim. E a Bíblia fala que Deus não deixou ficar como estava, houve um terremoto, você sabe da história, e os grilhões foram rompidos, e todos foram libertos no poder de Deus. Queridos, o Espírito Santo, Ele anuncia, porque há de receber o que é meu e vulo há de anunciar. O Espírito, Ele declara, Ele faz conhecido. O Espírito Santo na vida de um homem, queridos, ele vai dizer, é Cristo. Ele vai apontar e vai dizer, é Ele que é digno de ser adorado, é Ele que deve ser exaltado, você deve se render totalmente a Ele. O Espírito está movendo o coração de homens como nós, dizendo, é Cristo, é Jesus. É o Espírito de Deus que vai revelar a graça, a bondade, o amor, a virtude, o poder, a presença de Jesus Cristo na nossa vida. É o Espírito que vai fazer isso. Ele vai apontar, Ele vai dizer, Ele é isso. Silencia sua alma, para de gritar, para de ficar esperneando, para de ansiedade. Ele vai nos canalizar tudo para Cristo. Quanto mais cheio uma pessoa está de Deus, mais cheio do Espírito, mais está dizendo, é Cristo. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, é por meio dEle, é por causa dEle, é para Ele, é Ele. Você tem andado cheio do Espírito, amado? Se você está andando cheio do Espírito, você está sendo levado a glorificar a Deus com seus lábios, com as suas ações, com tudo que você é. Queridos, o Espírito Santo revela a paternidade de Deus, e o Espírito Santo também revela a presença de Cristo, o governo de Jesus Cristo. Andar como povo escolhido, privilegiado, para adorar a Deus e declarar a sua grandeza, é o caminho da excelência, para qualquer homem e mulher. Nós nos voltamos para Ele, nós nos entregamos totalmente a Ele. E eu quero encerrar, meus amados, trazendo apenas um resumo, para que a gente possa orar. Pessoas atingidas pelo Espírito, pessoas preenchidas por Deus, elas são convencidas sim,
elas são confrontadas sim, elas são transformadas, aperfeiçoadas, à medida do varão perfeito que é Cristo, para a glória de Deus. Essas pessoas cheias de Deus são ensinadas, elas se lembram da palavra de Deus, de tudo que Jesus tem ministrado a nós. Essas pessoas são guiadas a toda a verdade de Deus. Além disso, a presença do Espírito nos leva a Cristo, nos leva a adorá-lo, nos leva a adorá-lo, a glorificá-lo, nos leva a liberar palavras, a dizer: é Ele, é tudo para Ele, é tudo para a glória dEle. Somos tomados pelo desejo de declarar as grandezas de Deus. Amado, você quer experimentar isso na sua vida? Amém? Você quer experimentar isso na sua vida? O Lucas está por aqui? Cadê o Lucas? Lucas, vem cá, vamos finalizar orando. Eu quero ministrar aqui uma oração com vocês. Queria que você ficasse de pé, igreja, se você pode. Você deseja, amado, experimentar isso na sua vida? Você está aberto para ser instruído por Deus? Você está aberto para ser convencido? Ah, pastor, tem muita gente, eu não estou aberto para ser confrontado. Querido, se abra. É um confronto maravilhoso, é um confronto que vai te colocar num caminho de excelência, e você vai viver para a glória de Deus. Eu quero orar sobre isso. Eu quero aproveitar e dizer o que o Deraldo já disse. Hoje, às 6 da tarde, neste ambiente, nós teremos um tempo de busca por Deus, por mais de Deus. Se você quer mais do Espírito de Deus, você quer mais de Deus, vem aqui. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos clamar pela presença do Senhor juntos aqui, às 6 da tarde. Mas eu quero te dizer, queridos, que muitas vezes Deus nos vê como um vaso quebrado. Assim como o vaso quebrado do oleiro, que o profeta viu, e ele disse assim: olha, acaso eu também não posso fazer de você um novo vaso, um vaso novo? Ele não pode nos reconstruir? Queridos, o Espírito de Deus é isso, ele restaura a obra de Deus. Muitas coisas que você está vivendo, não foi Deus que colocou. Muitas coisas que você está experimentando, não foi Deus que projetou. Muitas verdades que você tem, não foi Deus que internalizou, mas está aí dentro da gente. O Espírito Santo, ele vem, ele pega o que está quebrado, ele reconstrói, ele tira ele quebra as fortalezas, ele rompe com os sofismas, ele anula o orgulho, a altivez de espírito. Ele está fazendo a obra, ele está ministrando sobre nós, ele está ministrando sobre a sua vida. O Espírito de Deus está fazendo isso. E querido, eu quero te afirmar, vai ser lindo, vai ser abençoado, vai ser grandioso, vai ser glorioso. Que se você entrar nesse caminho, queridos, e se você entender a verdade de Deus sobre a sua vida, você vai se surpreender. Você vai se surpreender. É isso mesmo, Deus? É isso que eu tenho a meu respeito? É isso que está escrito sobre mim? Você vai se surpreender. Você vai receber o amor do Pai. Você vai receber a instrução do Espírito. Você vai dizer: meu Deus, eu quero isso para mim. Nessa manhã, querido, se abra ao Espírito de Deus. Feche seus olhos aí onde você está. Feche seus olhos. Se você deseja, clame por um pouco. Não importa a altura da sua voz, mas o que importa é a força do seu coração, do tanto que você quer. Diga: Deus, eu quero, Senhor. Diga: Deus, eu preciso, Espírito de Deus, eu estou aberto a ser convencido. Fala com Cristo, fala com Jesus. Espírito Santo, eu estou aberto a ser arguído, questionado pelo Senhor, para que eu entre nesse caminho de excelência. Diga a Ele: Deus, eu estou aberto para ser ensinado. Eu estou aberto, Deus, para ser guiado. Não guiado, ó Deus, por homens. Não guiado, ó Deus, por mentiras. Não guiado, ó Deus, por ilusões. Eu estou aberto a ser guiado a toda a verdade, pelo Espírito de Deus. A verdade de Deus, a verdade do reino, a verdade que é Cristo, a verdade sobre nós, a verdade sobre mim. Ora ao Senhor, fala: Deus, eu estou aberto ao Senhor nessa manhã. Eu estou aberto, ó Deus, a ser tocado pelo Senhor. Eu estou aberto, ó Deus, que venha sobre mim, nasça um cântico novo, um novo louvor, um louvor, ó Deus, que agrada, canções, ó Deus, que glorificam, padrões de vida, de obediência, que dizem: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Fala isso com o Senhor nessa manhã, se você deseja. Fala isso, se abra. Ah, Deus, nós estamos aqui, Jesus, nessa manhã. Nós estamos aqui, Pai, como aqueles, ó Deus, que estão entendendo
estamos ouvindo, estamos entendendo, Pai, nós estamos desejando, ó Deus, experimentar mais da sua presença. Nós estamos clamando, Jesus, que mais das ondas, ó Deus, do teu Espírito, ó Deus, eles sejam, ó Deus, venham sobre nós, rios de águas vivas, ó Deus, águas que fluem do trono de Deus, como ondas, Pai, que nos atingem nessa manhã, estão dizendo para nós coisas. Ó Deus, fica livre, Espírito, para falar conosco nessa manhã. Ó Deus, o Senhor está dizendo coisas para nós, individualmente. O Senhor está nos mostrando cenários, o Senhor está nos apontando o caminho. Ó Deus, o Senhor está nos tocando nessa manhã, e louvado seja o teu nome por isso. Continua, Deus, ministrando a nós, continua falando conosco. Deus, nós queremos, ó Deus, ser cheios do Senhor. Nós não queremos andar de tanque vazio. Nós não queremos andar, ó Deus, como aqueles que estão num deserto. Ó Deus, nós queremos andar também apenas aqueles que estão com sede. Nós queremos estar cheios, e quanto mais cheios, mais sedentos. Nós queremos estar transbordantes, Deus, transbordantes. Pai, eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, aqueles que me ouviram nessa manhã, talvez pessoas entraram aqui, estão, ó Deus, com as suas vidas envoltas em mentira, acreditando, ó Deus, em ilusões, em enganos. Espírito Santo de Deus, agora, Pai, para a glória do Senhor, fala com esse homem, fala com ele as tuas verdades, fala com essa mulher. Ó Deus, declara, ó Deus, os teus projetos, os teus sonhos. Declara, Deus, o que o Senhor tem para essas vidas. Declara, Deus, o Senhor tem para nós. Não são planos de mal, são planos de paz. Ó Deus, são planos de futuro, esperança. Ó Deus, o Senhor está fazendo coisa nova. É o teu Espírito, Pai, que faz de um vaso quebrado um vaso novo. É o teu Espírito que produz isso, ó Deus, na igreja. Faz isso para a glória do Senhor nessa manhã, Jesus. Faz isso para a glória do Senhor nessa manhã. Ó Deus, tem pessoas que estão orando dizendo: sou eu, Senhor. Ó Deus, atinge esse coração dele: sou eu, Senhor. Atinge essa alma que está clamando: sou eu, Senhor. Sou eu que estou precisando ser restaurado, ser guiado na verdade que é Cristo. Ah, Deus, tem pessoas aqui, Deus, que ainda não entenderam sobre o Senhor. Tem pessoas que não entenderam, ó Deus, o valor de Cristo. Espírito Santo, revela Cristo nessa manhã. Revela Cristo nessa manhã nos corações. Ó Deus, fala, Deus, quem Cristo é. Que os olhos sejam abertos, que o coração, Deus, seja cheio, que os lábios professam o nome de Cristo, que haja salvação, que haja libertação por causa de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor seja erguido no nosso meio. Espírito Santo, ergue Cristo no nosso meio. Ergue o Senhor Jesus no nosso meio. Faz isso para a tua glória. Nos atrai a tua presença, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor seria erguido e o Senhor atrairia todos ao Senhor. Nos atrai, Espírito Santo, a presença de Jesus, a vida de Jesus, a santidade de Jesus, aos padrões de Jesus, ao governo de Jesus, para a glória do Senhor que nós oramos. Faz isso, Deus, nesses dias. Faz isso na nossa vida. Nós estamos abertos, Pai. Nós estamos abertos, Deus, à ação do Teu Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Adorado. Você pode adorar a Deus com as suas palavras agora. Mesmo que você não tenha uma letra, adora o Senhor. Diga palavras para Ele. Se Deus te tocou, você tem palavras para dizer. Se o Senhor ministrou algo na sua vida, você tem uma gratidão para dizer. Você pode falar com Ele. Vamos adorar o Senhor. Deus, seja adorado, seja honrado no nosso meio. Nós honramos a sua presença aqui. Nós declaramos, ó Deus, que é tudo que nós queremos. Nós dizemos, ó Deus, que estamos abertos, ó Deus, a sermos cheios, a sermos transbordantes. É o Senhor em nós, é esperança de glória. Cristo em nós é esperança de glória. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pela sua presença conosco. Fazemos isso em nome de Jesus. E eu quero finalizar dizendo 2 Coríntios 13:13. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós hoje à tarde,
pelas madrugadas, ao amanhecer, todos os dias, em nome de Jesus Cristo.